Bom, na aula passada nós falávamos sobre contratos, falamos sobre o conceito de contrato, princípios contratuais, formação de contrato, e aqui eu tenho uma dica, né, uma palavra estranha aqui no mundo da língua portuguesa. Falávamos na aula passada sobre aquela questão de contratos feitos por intermédio de epístola, né? Epístola quer dizer carta. Epístola, então, é igual a carta. E nesse tipo de contrato de compra e venda, ainda não temos o comprador e o vendedor, né? Como que é chamado essas pessoas que estão negociando por intermédio de uma carta ou de um e-mail? Bom, o Código Civil traz essa palavra aqui, ó, oblato. E o que seria esse oblato? Seria aquela pessoa que está aceitando, tá? Seria então o aceitante. Tomem cuidado com essa expressão ali, de repente, numa prova pode não vir essa expressão aqui, aceitante, comprador, pode vir essa palavra oblato. Então é aquela pessoa que está aceitando. Aquela pessoa que faz a proposta é o proponente, tá? Ou policitante, aí no caso. Falávamos também sobre um princípio chamado princípio do relativismo. Princípio do relativismo. O que quer dizer esse princípio do relativismo? Quer dizer então que um contrato vai fazer força entre as partes, essa é a regra. Mas esse princípio do relativismo, ela sofre algumas exceções. Vai haver situação em que uma parte que não está ali dentro de um contrato, ela também vai integrar essa relação contratual. Então, um exemplo de exceção a esse princípio do relativismo é, por exemplo, quando você celebra um contrato de educação, um contrato referente à escola do seu filho. Ou um contrato de seguro também. Por quê? Veja, nesse contrato aqui que você celebra entre uma escola particular e o seu filho, é você que está fazendo o contrato com a escola. É você que está se sujeitando aos prazos de pagamento, tá? Então, você é aquele sujeito, você e a escola são sujeito ativo e passivo, mas o seu filho, que é um terceiro, é que vai ser o beneficiário ali dessa relação contratual. Da mesma forma, num contrato de seguro, né? Se caso eu faleço, o meu filho é que passa a ser aí aquele beneficiado pelo valor assegurado. Percebam, então o contrato faz força entre as partes, mas há alguma situação em que vai ser uma terceira pessoa. No Código Civil, nós temos ali no artigo 436 a estipulação em favor de terceiro, que no caso seria o exemplo da escola e do seguro, ou seja, um contrato feito entre mim e aquela escola, mas o beneficiário vai ser um terceiro, vai ser o meu filho. Há também a figura da promessa de fato de terceiro, ou seja, eu sou amigo do Gustavo Lima, então eu vou celebrar um contrato com a prefeitura aqui de que eu vou trazer um cantor famoso aqui para a cidade. Perceba, é um contrato que eu fixo com a prefeitura, mas esse cantor famoso é ele que vai fazer parte dessa relação contratual. Ele não aparece ali de início, né? Mas é ele que vai fazer ali cumprir aquela obrigação contratual. O que mais que nós temos? Nós temos também tem também uma outra situação, tá? Que é o contrato com a pessoa declarada. O que é isso? Bom, é uma situação em que o Código Civil ela não permite, que é a situação do autocontrato. Vou colocar aqui. Veja, eu não falei para vocês que o contrato ele é uma situação, é um negócio jurídico bilateral? No autocontrato, e aí o Pablo Stoltz sustenta essa afirmação. Como que seria esse autocontrato? Quando a pessoa faz um contrato consigo mesmo? O exemplo que a doutrina traz é aquela situação em que uma pessoa vai vender uma propriedade, vai vender uma casa, por exemplo, não mora aqui na cidade de Alta Floresta, mora lá em São Paulo, e aí o que ela vai fazer? Ela vai passar essa procuração para mim vender essa casa. Percebam que há duas vontades. Há a vontade daquela pessoa lá de São Paulo que está vendendo, né? E há a vontade também desse comprador que eu vou encontrar. Então foi feito um mandato ali, um instrumento de mandato, uma procuração, para que eu celebre essa venda. Mas aí esse contrato me permite que eu venda essa casa, tá? Porque o dono dela reside em São Paulo.
Porém, depois de inúmeras tentativas, eu não consigo vender ela e descubro que eu quero adquirir essa propriedade. Por isso que se chama um autocontrato. Então, ela não é admitida no ordenamento jurídico, salvo algumas exceções, salvo quando a lei expressamente disser. Nesse caso, então, eu posso adquirir essa casa e aí eu vou estar celebrando ali um autocontrato, que seria uma exceção dentro do ordenamento jurídico. Vamos passar agora à classificação dos contratos. Classificação dos contratos. E dentro dessa classificação dos contratos, nós temos um nome estranho também. Já vimos oblato, né? Já vimos policitante, entre outras expressões diferentes. Dentro do contrato de compra e venda, essa é uma consideração que eu faço, existe uma palavra, um termo técnico chamado sinalagmático. O que quer dizer essa expressão sinalagmático? Então, no contrato de compra e venda, os autores costumam afirmar que há um sinalagma no contrato de compra e venda. Qual que é esse sinalagma? Então, vamos lá. Contrato de compra e venda. Uma das pessoas vai se obrigar a dar o preço, tá? Que é aquele comprador ou adquirente, e a outra pessoa vai se comprometer a entregar a casa, a propriedade, ou se for um bem imóvel, um veículo, tá? Que é nomeado como vendedor. Percebam que há um sinalagma, né? Ou seja, a pessoa vai entregar um preço, um dinheiro, e a outra vai estar entregando ali um bem. Pode ser ali um carro. Perceberam? Por isso que se diz que há um sinalagma. Essa é a regra dentro dos contratos, mas nós temos exceção. Uma exceção bem comum é o contrato de doação, por exemplo. Essa é a doação pura. Por que essa doação pura ela tem uma exceção? Porque ali a gente não tem um sinalagma. Há duas vontades. Tá? A vontade daquela pessoa que é doador e há aquela vontade da pessoa que é o donatário que vai receber. Mas há obrigação somente para uma das partes. Certo? Essa, então, seria uma exceção. Esse é o caso da doação pura. Ela é entendida também como um contrato unilateral. Tá? Mas percebam que essa classificação de unilateral não tem a ver com aquela classificação de negócio jurídico. Tá? Tem a ver, sim, com a quantidade de obrigações. Então, numa doação pura, ela vai ter ali obrigação somente para uma das partes. Aí, nós temos uma exceção em cima desse contrato de doação também, que é a chamada doação modal. O que seria essa doação modal? Nessa doação modal há um encargo. Por exemplo, é aquela situação em que o doador fala, eu vou doar determinado terreno para a prefeitura, vou doar determinado imóvel para meu amigo, desde que ele construa uma escola. Então aqui há uma exceção ao contrato de doação, há obrigação para as duas partes. Aquela que está doando e aquela parte que é o donatário vai ter que construir uma escola, um hospital naquele terreno. Então essa é a doação modal. Como que eu faço, professor? Se não vier nada escrito na prova, só vier doação, então entenda-se que é uma doação pura aí no caso. Agora, se for uma doação modal, provavelmente vai vir aí na assertiva essa diferenciação. Continuando a classificação dos contratos, existe outra diferenciação também entre contrato comutativo e o contrato aleatório. O que seria esse contrato comutativo? No contrato comutativo é uma modalidade contratual em que as partes sabem de antemão o que elas vão estabelecer como obrigações. O exemplo de contrato comutativo é o contrato de compra e venda. A pessoa tem que entregar o valor por aquele imóvel, né, e a outra parte vai se comprometer a entregar aquela casa, aquele imóvel, aquele apartamento. Esse é o contrato comutativo, ou seja, as partes sabem quais são as respectivas obrigações dela dentro de uma relação contratual. Mas a classificação de contrato ainda abrange essa classificação de contrato aleatório. O que é aleatório? Aleatório, ela vem do latim direito romano alia, quer dizer sorte. Então, no artigo 458 e 459, nós temos duas modalidades de nome estranho que nós temos que tentar gravar
para uma prova ou concurso. Então é o contrato que está previsto lá no 458, chamado de contrato aleatório empty space, tá? Do latim, empty space quer dizer ali um contrato aleatório, um contrato à sorte. Então o exemplo que nós temos aqui dessa modalidade de contrato aleatório, e o Pablo Stoso vai trazer, é aquela situação daquelas máquinas de pegar bichinho de pelúcia que tem no shopping. Você celebra um contrato ali, você compra a ficha, né? Mas vai depender da sua sorte que você tem habilidade naquela maquininha e vai pegar o seu brinquedo, tá? Porque se você não pegar esse brinquedo, aquele dinheiro da ficha não vai ser devolvido. Então isso é contrato aleatório empty space. O exemplo que você tem lá no livro de Direito Civil é de peixe, né? De jogar a rede, o pescador que vai pescar. Mas eu achei esse exemplo do Pablo Stoso mais interessante, da máquina de bichinho de pelúcia lá do shopping. Aí existe no 459 o empty space speratai. É um pouquinho diferente. Então é empty space também. Speratai. O que quer dizer isso? Então esse é o contrato aleatório em que a venda da coisa esperada. Aí o exemplo também bastante interessante é também num parque de diversões, onde existe aquela máquina de brinquedo. Mas nesse caso, ela vai oferecer um prêmio de consolação. Tá? Você vai lá, compra a ficha, não tinha habilidade nenhuma, né, para pegar aqueles brinquedos, mas aí você ganha um prêmio de consolação, que é um chocolate, né, um doce, etc. Então, é empty space speratai, ou seja, é o contrato da venda da coisa esperada. A pessoa vai perder o dinheiro se ela não conseguir pegar um brinquedo, mas tem um prêmio de consolação. Continuando a classificação dos contratos, nós temos ainda aquela classificação de contrato oneroso e gratuito. Essa é bem tranquila, né? No contrato oneroso ali, então, há a necessidade da contraprestação. Exemplo, novamente, é o contrato de compra e venda, é um contrato oneroso. O contrato gratuito, a gente tem ali como exemplo o contrato de comodato, certo? Que é aquele contrato em que há um empréstimo de um bem ali, no caso, infungível, como, por exemplo, uma casa. Professor, mas para que alguém vai fazer um contrato gratuito de empréstimo de uma casa, né? É para evitar, por exemplo, uma ação possessória no futuro também, entre outras coisas, para regulamentar. Dentro dessa classificação de contrato oneroso e gratuito, a gente ainda pode falar sobre... Temos ainda dentro dessa classificação de contrato oneroso e gratuito algumas particularidades. Por exemplo, alguns contratos chamados de contratos bifrontes. O que seria isso? Bifrontes. São contratos que admitem as duas situações. Pode ser tanto oneroso como gratuito. Então eu vou contar aqui uma situação. Quando um colega seu empresta R$100 para ir numa festa, é um contrato de empréstimo. Tá? Então ele é chamado de contrato de mútuo, que é o contrato de empréstimo de dinheiro. Porém, e aí o que acontece? No dia seguinte, ou mês depois, ou às vezes você até perde a amizade e não recebe mais esse valor, né? É um contrato de mútuo. Prestou R$100, a pessoa vem e devolve os R$100. Mas existe também uma modalidade chamada de mútuo feneratício. O que é esse contrato de mútuo feneratício? Nesse caso é o contrato também de empréstimo, mas realizado por um banco. E o banco não vai fazer esse empréstimo na modalidade gratuita, vai cobrar juros, fora o valor ali principal. Percebam então o contrato bifronte. De início poderia ser um contrato gratuito, como aquele empréstimo dos R$100, mas ele pode se tornar oneroso, como no contrato de mútuo federativo. Da mesma forma, no contrato de depósito. No contrato de depósito que você faz quando você compra no supermercado, o que acontece? Aquele estacionamento ali é gratuito enquanto você faz as compras. Mas a partir do momento que você vai num shopping, aí tem um estacionamento daqueles que fazem a cobrança, aí ele já passa a ser ali um negócio oneroso. Então são modalidades de contrato bifronte. Ela admite aí essas duas possibilidades. E para finalizar essa classificação de contratos, há ainda a sistematização de contrato principal e acessório. Principal
e acessório. Então, dentro da classificação de contrato principal, nós temos o contrato de compra e venda. Dentro dos contratos acessórios, nós temos o contrato de fiança. Então, é realizado o contrato de compra e venda, por exemplo, de um imóvel, de um veículo, e é estipulado ali um fiador. Tá? No contrato de locação também, nós temos a figura do fiador, né? Aquele garantidor daquele contrato. Só que tomem cuidado que, no caso de contrato de locação, onde há o fiador, né? Esse fiador ele não pode alegar ali o bem de família, ou seja, o devedor pode. Essa é uma questão bem recente, julgada pelo STF. Então, se for um contrato de locação, esse fiador não vai ter direito ali a alegar o bem de família, questão pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Esse caso estava em julgamento há mais de 10, 15 anos atrás, o STF se posicionou recentemente. Qual que é a regra? A regra é de que o principal, a regra de contrato acessório acompanha o contrato principal. Esse princípio é o princípio da gravitação jurídica. Por exemplo, na tampa e a caneta é o objeto principal, né, o objeto principal do contrato, e a tampa seria o acessório, no exemplo. Então, a regra é de que esse contrato acessório, né, ou essa obrigação acessória, vai acompanhar o contrato principal. Nós temos alguma exceção justamente no caso da fiança, porque esse fiador ele pode se exonerar, tá? Desde que faça expressamente. Durante alguns meses ele ainda vai responder ali pela garantia desse imóvel, mas esse contrato de fiança ele tem que ser feito de forma expressa também, um contrato solene. Tudo bem? Então há regras e há exceções, e com isso a gente finaliza aqui a classificação dos contratos. Há muitas outras classificações, mas essas são as que eu reputo as mais importantes para ser cobrado numa prova, né, num concurso público, e na carreira como advogado também militante. Muito obrigado, um abraço para todos, bom final de semana, né, e bons estudos.